Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. Gravar esse vídeo aqui, fazendo um raio-x deste elenco do Goiás, que vai iniciar o Campeonato Brasileiro, sob a minha ótica, né? Evidentemente que você, torcedor, pode ter uma outra visão, e fique à vontade para comentar. Vamos debatendo junto aqui as coisas do futebol goiano. Bem, o Goiás participará do Campeonato Brasileiro pela 40ª vez, isso desde 1973. A estreia é marcada para este domingo no estádio da Serrinha contra o São Paulo. O Goiás que será comandado mais uma vez pelo técnico Ney Franco, né? Na Série A será a segunda participação do Ney Franco no Goiás. Ele que comandou a equipe também no acesso da Série B para a Série A em 2018. Bem, vamos aqui aos jogadores do elenco, né? O Goiás tem, às vezes se fala, o Goiás tem 44 jogadores, mas é porque o Goiás tem também uma equipe sub-23, né, que inclusive deve disputar o Campeonato Brasileiro. Não sei se vai acontecer o campeonato, é uma incógnita, mas a tendência é que aconteça, e aí o Goiás tem esta equipe. Então eu vou levar em consideração que apenas aqueles atletas que regularmente jogam no time principal, beleza? Vamos começar aqui com os goleiros. Tadeu, Marcelo Rangel e o Matheus. Bem, Tadeu, goleiro consolidado, chegou para a Série A do ano passado, apesar do Goiás ter uma das piores defesas da competição, ele teve um desempenho muito bom. O Tadeu de hoje, que vai começar este Campeonato Brasileiro de 2020, é um goleiro maior do que o que foi começar o de 2019, né? Porque ele já tem no currículo um grande Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma é o dono da posição, só não joga quando é poupado ou suspenso, algo assim. Suspenso ele ainda não foi, né? Mas enfim, o Marcelo Rangel é um bom substituto. Gosto do Marcelo Rangel. No ano passado, quando precisou jogar, né, naquela partida contra o Grêmio, apesar do Goiás ter perdido por 3-0, mas o Marcelo fez uma partida muito boa naquele dia, evitou que o vexame fosse maior lá na arena do Grêmio. E o Matheus é um terceiro goleiro aí, garoto prata da casa. O Goiás normalmente trabalha com um terceiro goleiro, um prata da casa. Então são esses os três goleiros do Goiás, com posições muito bem definidas. Agora vamos aos zagueiros. Fábio Sanches, Rafael Vaz, a dupla titular do ano passado. Desde a chegada, né, o retorno do Rafael Vaz neste ano, também a dupla titular desse ano. Sem dúvida alguma, os dois irão começar o Campeonato Brasileiro. Você tem É uma boa dupla? Eu diria que é uma dupla que, para a Série A, é uma dupla razoável. Não está entre as grandes duplas de zaga do futebol brasileiro. É uma dupla razoável. Acho que falta um pouco de mobilidade a esses dois zagueiros. Quando eles enfrentam ataques velozes, sofrem muito. Conseguem até ter uma boa saída de bola. Em alguns momentos o Rafael Vaz brinca um pouquinho, né, mas erra um passe ali na saída. Mas ele também tem a virtude de ter uma bola longa boa. Consegue em alguns momentos achar bons passes para os atacantes, especialmente nas costas dos laterais. Eu não gosto é quando o Goiás torna essa a única jogada dele. Fica jogando o tempo inteiro em busca dessa bola. Essa bola precisa ser uma bola surpresa. Ela não pode ser essa bola constante que acontece em alguns jogos. O David Duarte, bom zagueiro, ao contrário dos outros dois, tem velocidade, tem boa recuperação. Passou por uma cirurgia no ano passado, está voltando agora, né? Fez as primeiras participações dele nestes confrontos amistosos. Ele plenamente em forma técnica e física, ele é um jogador que briga por posição.
Não me surpreenderia se durante este Campeonato Brasileiro o David Duarte se tornar titular. Luiz Gustavo, jogador já experiente, faz o papel também ali pela lateral direita, mas será um reserva, né? Dificilmente será titular nesta equipe do Goiás. Foi até titular ali no início do ano, mas com a chegada do Rafael Vaz perdeu posição e vai ser um jogador suplente. Heron, garoto prata da casa, chegou a jogar no lugar do Jefferson nestes amistosos, né, substituindo o Jefferson, mas é um jogador ainda em formação. Não, a não ser um caso atípico daqueles do futebol, que às vezes acontece, para se tornar titular. Mas é um garoto que está sendo preparado para temporadas seguintes. O mesmo caso para o Iago Mendonça. Houve até uma inversão aí, né? Porque inicialmente o Iago Mendonça aparecia à frente do Heron. Sempre que era necessário utilizar alguém da base, o Iago Mendonça era quem entrava. O Heron parece ter ultrapassado ele nesta corrida. E o Lucão, jogador que chegou no ano passado, teve o contrato renovado, mas é daquelas renovações que a gente não entende muito. Né? O Goiás já tinha o Heron, já tinha o Iago, tinha o David Duarte se recuperando. Eu não via necessidade do clube renovar com o Lucão, né? Até porque é um jogador que em momento algum justificou a sua contratação por parte do Goiás. Agora vamos aos laterais. Bem, este é um setor que o Goiás teve muita dor de cabeça em 2019 e também segue tendo dor de cabeça em 2020. Pelo lado direito, o Goiás trouxe dois laterais para este ano, o Pintado e o Vidal. O Iago Rocha já estava aí desde o ano passado. Vou falar da direita, depois eu vou para a esquerda. O Pintado foi um jogador que, ao chegar, demonstrou boa técnica, é um jogador que tem uma técnica interessante, mas eu sinto nele uma fragilidade psicológica do jogo. Ele sente jogos. Por exemplo, se na primeira jogada dele, na segunda jogada dele, ele não conseguir ir bem, ele errar um lance, ele parece que vai se perdendo dentro do jogo. Ele começa o jogo de um tamanho e termina de outro. Isso é ruim, porque no Campeonato Brasileiro é um jogo que, além de qualidade técnica, você precisa ter o psicológico muito forte. Porque você vai enfrentar bons atacantes, você vai enfrentar grandes times, né? Você vai enfrentar equipes que vão te exigir o máximo. Então, se você psicologicamente não está pronto para dar o máximo, perde a confiança muito fácil, isso pode ser um ponto que vai comprometer o Pintado. Tanto é que ele não está conseguindo fazer boas partidas ultimamente. Me parece que a moral baixou. Iago Rocha, um jogador muito forte, consegue chegar com força, ultrapassa com facilidade pelo lado, mas falta a ele qualidade técnica. É um jogador que não consegue ter essa qualidade técnica, não consegue finalizar as suas jogadas. Não cruza bem, cruzamento muito ruim, sofre demais na marcação. Então, assim, é um jogador que não consegue usar a força que tem. Então, assim, é aquele caso do quase bom jogador. O Iago Rocha tem fisicamente tudo que precisa para ser um bom lateral, mas falta a ele o lado técnico. Vidal, mais uma daquelas contratações injustificadas. Né? O Goiás achou esse jogador lá no Juventude, o trouxe para cá. Um jogador que historicamente sempre variou entre a Série B e a Série C. Jogou 2 ou 3 partidas no Goiás e sumiu. Sumiu por quê? Porque não é um jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás arriscou, não consigo entender por que arriscou, já que tinha outros jogadores aqui, né? Era muito melhor você esperar então um cara diferenciado para você trazer. O Goiás quis fazer uma aposta de risco altíssimo, e pelo visto já fracassou, tanto é que o Vidal sequer tem sido relacionado nem para jogos, treinos. Vamos para o lado esquerdo, Jefferson e Caju. Jefferson, garoto da base, né, que já está aí no profissional há algumas temporadas. No ano passado, com o Maurício,
Ele deu uma possibilidade que poderia ser o ano dele. O Campeonato Brasileiro oscilou entre titular e reserva, não conseguiu se consolidar. É um jogador que tem boa técnica, mas em muitos momentos é omisso dentro do jogo. Ele até fez um jogo este ano, no amistoso contra o Brasiliense, que eu gostei da postura dele. Eu não estou levando em conta aqui quem é o Brasiliense, a qualidade do Brasiliense, mas a postura dele, que era de ir à linha de fundo, participar das jogadas ofensivas. Porque o Jefferson acontece muito dele chegar na intermediária, ele dá o passe e acabou. A partir dali ele não participa mais do jogo. E ele tem qualidade para participar do jogo. É um jogador de bom domínio, jogador de bom passe. Pode ser mais ousado. Acho que nisso o Ney pode ajudá-lo. Exigindo, cobrando, orientando, para que ele participe verdadeiramente dos jogos, ultrapasse, entre na área. Esse ano ele entrou na área uma vez, ele fez um gol no clássico contra o Vila. Até contou com a sorte, né, que ele errou a finalização, mas a bola bateu na trave, voltou no Adalberto e entrou. Então, assim, é um jogador que acho que falta a ele, porque tem jogadores que ele tem essa livre iniciativa. E tem outros jogadores que você precisa ficar puxando, cutucando, apertando, falando o tempo todo para ele jogar. Acho que falta um pouco disso ao Jefferson. O Caju chegou, foi titular em alguns jogos, mas não demonstrou absolutamente nada até agora. Nada que o justificasse, inclusive, ser titular. É um jogador que se apresentou do mesmo nível do Jefferson quando o Jefferson não quer jogar, não quer participar do jogo. Então, se o Jefferson não for, eu acho que o Goiás vai precisar trazer um outro jogador para este setor. Vamos aos volantes do Goiás. Gilberto Júnior, Ratinho, Sandro, Breno e Figueira. Bem, o Gilberto Júnior até foi titular na reta final do ano passado, né, com o técnico Ney Franco. É um jogador que o Ney gosta, usou ele como titular em 2018 na Série B, pediu a renovação dele. Aliás, pediu não, né? O Goiás renovou com ele, depois o Ney voltou, ele estava meio sem espaço. Aí o Gilberto voltou a jogar com o Ney Franco quando o Ney chega no Campeonato Brasileiro. Mas para mim é um jogador aquém do que o Goiás precisa na Série A. Jogador muito voluntarioso, não falta a ele dedicação, mas em alguns momentos se perde na marcação, esbraveja demais com os companheiros. Até para cobrar, você tem que saber uma forma de cobrar. Não adianta ficar balançando os braços, não. Faça uma cobrança direta. Fulano, marque aqui. Beltrano, não arrisque essa bola aí. Faça a cobertura lá, conversado. Eu acho que é melhor do que você ficar esbravejando. O Gilberto tem muito isso de ficar esbravejando. Enfim, acho que é um jogador. Mas acho que vai ser utilizado pelo Ney. Aqui eu estou dando uma opinião minha. Mas o Ney, penso que o Gilberto é um cara que terá espaço com o Ney, porque o Ney gosta dele. O Ratinho. Ratinho foi o jogador que melhor aproveitou estes jogos treinos. Ele, de quinta, sexta posição, né, ali na preferência dos volantes do Goiás, quinta ou sexta opção, ele se tornou titular. Domingo contra o São Paulo, se não acontecer nada com ele, porque agora cada rodada é essa emoção, né? Tem exame de Covid, além daquelas questões do cara poder machucar, enfim, tem essa questão da Covid. A Covid pode tirar qualquer jogador de qualquer jogo. O craque do time, o destaque, o artilheiro, qualquer um pode cair da escalação. Mas o Ratinho, se nada de diferente acontecer, ele vai começar o Campeonato Brasileiro como titular. Não o vejo o jogador como um jogador pronto para ser o dono, vamos dizer assim, dessa camisa 8 do Goiás, mas no futebol o cara pode ganhar espaço. Tem jogadores que em algum momento não é isso, mas eles ganham oportunidade, aproveitam a oportunidade e se consolidam. O Ratinho vai ter essa chance para fazer isso. Sandro é o grande nome entre os volantes do Goiás, jogador experiente, muitos anos de Europa, retorna ao futebol brasileiro, né, vai jogar o Campeonato Brasileiro depois de 10 anos. Penso que é um cara que pode ajudar o Goiás. Jogador que oscila um pouco até agora nas suas apresentações, mas eu acho que quando ele estiver fisicamente muito bem, até acho que ele já está muito perto disso, e tecnicamente também no auge, né, e
porque isso é jogando que você vai ganhando isso. Por quê? Porque antes da pandemia, quando ele ganhou uma sequência, o futebol dele cresceu. E acho que vai crescer também neste Campeonato Brasileiro. A tendência é que os volantes do Goiás sejam o Sandro, mais um. Breno, um garoto prata da casa. Até gosto do Breno, acho que é um jogador interessante, que tem futuro. Precisa ter mais cabeça para jogar, né? Evitar expulsões bobas. Às vezes mata jogadas de forma desnecessária, mata jogadas com a força além do que se necessita. Mas é questão de ajustes, né? Porque é um jogador que consegue jogar com a bola nos pés, tem saída de jogo, tem muito fôlego para fazer a marcação. Vai participar de alguns jogos do Goiás, talvez um ou outro como titular, mas será um suplente do Ney. Jogador que está sendo preparado também para outros anos. Figueira, muito bom tecnicamente, jogador que acho que pode inclusive dar dinheiro para o Goiás lá no futuro, mas precisa ter coragem para jogar no time profissional. O Figueira, que é o dono do time quando joga no sub-20, no sub-23, até agora não conseguiu jogar no profissional do Goiás. Precisa ser mais participativo, mais intenso, querer mais, sabe, assumir que ele é um titular do Goiás, um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque quando teve essas oportunidades, ele não foi esse jogador. Falhou naquele jogo contra o Sol de América, isso pesou muito para ele dentro do elenco. Tanto é que depois daquele jogo ele perdeu muito espaço, né? Ele foi titular naquele confronto. Então o jogador precisa recuperar este espaço, mas para isso vai ter que ter uma postura diferente da que teve até agora no time principal. Vamos aos meias. Daniel Bessa, Thales e Rara. O Queco também pode fazer essa função, né? Já fez. Daniel Bessa, jogador de boa técnica. Gostaria de ver o Daniel Bessa jogando como segundo homem do meio campo no Goiás, ao invés de terceiro. Acho que ele qualificaria muita saída de bola, e era assim que ele jogava na Itália. Durante todos esses anos na Itália, o Daniel Bessa era um segundo homem de meio campo. No Goiás tem feito esse papel de terceiro homem, marcou alguns gols antes da paralisação. É um jogador que passou por uma lesão, está voltando, voltou mal, né, contra o Cuiabá, mas será titular do Goiás neste início de Campeonato Brasileiro. Só não vai permanecer se não conseguir render. Mas acho que é um jogador que pode ajudar o time na Série A. Um jogador que tem boa qualidade. Gosto do Daniel Bessa. Muita gente às vezes pega no pé dele tudo, mas eu acho que é um jogador com capacidade para jogar a Série A. Apenas, como eu disse, eu gostaria de vê-lo jogando como segundo homem, porque acho que ele daria qualidade ao meio campo do Goiás. Thales, é um menino que vai para mais um ano de oportunidade. A diretoria do Goiás espera o Thales desde 2016 que ele aconteça, né? E o Thales vai prorrogando isso. Mas penso que essa vai ser a última oportunidade dele. Não imagino que em 2021 o Goiás vai investir mais um ano no Thales se ele não der retorno. Então é um jogador que precisa ser mais participativo. Você não pode esquecer que ele está em campo. É um jogador que tem que assumir o protagonismo de um camisa 10. Camisa 10 é um cara que tem que ter coragem para jogar, um cara que tem que participar dos lances, tem que estar como opção o tempo todo. O volante está com a bola, o 10 tem que aparecer para ele, o lateral está com a bola, o 10 tem que aparecer para ele. A bola caiu por um dos lados, dos extremos ali, ele tem. Quando o centroavante faz o pivô, o 10 tem que estar chegando. O 10 é esse cara, né? Ele é o grande articulador da equipe. E em alguns momentos o Thales se comporta como mais um dentro de campo. E esta função não é para mais um. Deve ser reserva do Goiás. Talvez tenha oportunidades, como teve na Série A do ano passado, mas ele precisa aproveitá-las de uma maneira melhor. O Rara, Inácio Rara, tirei aqui os meias. Ele é um jogador de boa qualidade técnica, só que ele faz um jogo mais cadenciado. Ele é aquele jogador muito no estilo sul-americano, né? O argentino tem muito essa característica, o meio argentino, o meio chileno, que é o caso dele também tem, que é aquele cara de dois toques, toca, recebe, volta, toca, e o Ney não joga assim. Acho que esse pode ser a grande dificuldade para que o Rara se torne titular.
O Ney gosta daquela equipe pragmática, né? É um time vertical. Como é que o Goiás vai jogar o brasileiro? Muito parecido com o ano passado. É um time que se posiciona, marca e sai rapidamente. Decide a jogada, concluindo ou não em gol, volta, faz isso de novo, volta. O Rara já é mais um jogador, eu vejo, e acho que em alguns momentos ele poderá ser titular dessa equipe ou participar de jogos, que é aquele jogo que você está pressionando o adversário. É quando você faz aquele jogo de igual para igual com o adversário, marca sem a bola, ataca com a bola. Ele é mais para um time que joga num ataque posicional, né? Que é o cara que toca, vem, recebe, toca, vem no outro. É esse meia, aquele 10 mais clássico. E o Goiás gosta, o Ney, né? Na sua formação, ele gosta mais desse time agudo, desse time. O Rara é mais estilo camisa 10 do Goiás dos anos 90. E o Goiás agora é um Goiás de 2020. Penso que não será titular com o Ney Franco. Vamos aos atacantes. Eu dividi os atacantes em duas categorias, até porque para não ficar jogadores demais e também para colocar aqueles que brigam por posições. Coloquei aqui primeiro os atacantes de lado. Queco, titular. Gosto do Queco, acho um bom jogador. Muita gente pega no pé dele por causa do tamanho. Para mim isso não é problema algum. Michael mesmo era um jogador muito pequeno. É um cara que tem coragem para participar do jogo, não se intimida, aparece para o jogo, mesmo quando as coisas estão complicadas, não estão acontecendo. O Queco é um cara muito participativo. Penso que será titular do Goiás no Brasileiro, como foi titular até agora na temporada. Vitor Andrade. Antes da paralisação para a pandemia, era o contratado do Goiás, para mim, de melhor desempenho. Teve uma lesão e não voltou bem contra o Cuiabá, mas será titular do Ney. Talvez até não seja contra o São Paulo, por essa questão de ritmo de jogo e tudo. Mas eu vejo o Vitor Andrade como um provável titular. O que ele vai precisar é conseguir ter no Goiás o que não teve em outros clubes. Um cara que tenha sequência de bons jogos, né? Não ser aquele jogador de lampejos, que joga uma partida boa, passa 3, 4 sem você se lembrar dele, depois ele joga outra boa. Precisa ser um jogador mais regular, mas ele tem uma característica que nenhum outro tem no Goiás, é um cara que abre defesas, né? Bom no mano a mano, chuta bem de fora da área, marcou 2 golaços já com o Goiás, contra o Vasco lá no em São Januário, ele fez uma grande partida. Então é um atacante que para mim o Goiás pode contar com ele para a Série A. O Mike, o classifiquei no ano passado como o melhor jogador do Atlético na temporada. Jogador intenso, participativo, artilheiro, jogava pelo lado esquerdo, quando precisava jogar de centroavante, jogava de centroavante também com qualidade, mas no Goiás ele não foi nada disso até agora. O Mike é uma decepção no Goiás. Aquele Mike do Atlético de 2019, ele serve para o Goiás, serve demais. Inclusive briga fortíssimo para ser titular. Já o Mike, que participou aí de 11 jogos até agora, entre oficiais e amistosos, não ajuda o Goiás. Então o Mike precisa adquirir aquele ritmo do ano passado. Acredito que é um jogador que ainda pode emplacar no Goiás. Quevedo, peruano, veio com muita pompa, né? É um jogador que agora que começa a ter as oportunidades, assim que chegou teve um problema dentário, mas se recuperou e agora vem tendo espaço com o Ney, né? O Ney tem dado mais espaço. As participações dele no Goiás praticamente agora se resumem a um passe que ele deu para o Lucão fazer um gol contra o Brasiliense. Contra o Cuiabá teve uma grande oportunidade para marcar, não marcou. Um atacante não pode perder um gol daquele na Série A. Ele arranca sozinho de fora da área, para dentro da área, escolhe onde quer chutar e erra. Então o Quevedo, mas acho que é um jogador que vai ter espaço com o Ney. É um cara que tem força pelo lado do campo, consegue infiltrar. Eu acho que a questão dele é quase aquela questão genérica para a maioria dos estrangeiros. Ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, ele precisa se adaptar ao nosso jeito de jogar e também aos nossos conceitos táticos de jogo. Porque se você vai na Argentina, lá você tem um padrão de jogador. Quando você vai nesses outros países,
principalmente esses países de um futebol muito abaixo do futebol brasileiro, como o peruano, boliviano, são jogadores de uma dificuldade tática muito grande. Eles chegam aqui, eles sofrem demais para compreender o futebol brasileiro, porque são jogadores são países que não são grandes escolas. Então o Quevedo está passando por este processo. Vamos ver se ele vai ser aprovado. O Marcinho, remanescente do ano passado, não teve grandes oportunidades em 2019, imagino que continuará assim. Foi um jogador que tinha feito uma boa participação no Atlético Paranaense, né, mas não conseguiu no Goiás ser competitivo, né, não conseguiu destaque, né, faltou bola para o Marcinho no Goiás. Não o vejo entre os jogadores que terão oportunidade com o Ney, tanto é que o Goiás já trouxe outro jogador, que está aí inclusive com um asterístico. Isso é porque quando eu montei esse scout aí, esse texto, o Goiás não havia confirmado oficialmente. Depois o Goiás acabou confirmando, eu não tirei o asterístico aí, que é o Douglas Baggio, jogador de base no Flamengo, participações boas na Luverdense, quando a Luverdense estava na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vai ter a grande chance da carreira dele agora. Eu não tenho preconceito com esse tipo de jogador. O Goiás já conseguiu ter bom desempenho trazendo outros jogadores com essa característica. Jogadores que faziam bons campeonatos paulistas ou faziam boas séries B e vinham para cá, conseguiam jogar. Então é uma oportunidade que o Douglas terá. É um jogador que tem uma boa técnica, consegue jogar pelos dois lados do campo, isso é interessante para qualquer treinador, e tem uma boa bola parada também. Um bom cobrador de faltas, especialmente aquelas faltas laterais. Então, se o Goiás o trouxe, eu imagino que o trouxe para dar oportunidades. Não creio que seja titular, mas ele tem condições de se tornar uma primeira opção ali, por exemplo, já que o Mike não tem aproveitado essa questão, o Quevedo ainda agora que começa a ter um pouco mais de espaço, então o Douglas Baggio pode ser essa primeira opção ali para os jogadores de lado. Ele estava no Santo André, por último, né, no Campeonato Paulista, e fazia um bom Campeonato Paulista pela equipe do Santo André, que foi o grande destaque, né, da primeira fase do Campeonato Paulista. Jogou contra o Goiás na Copa do Brasil, naquele jogo em que o Goiás venceu por 2-0 e se classificou. Bem, vamos agora aos homens de área, aos centroavantes. Rafael Moura, dono da posição, jogador experiente, muito identificado com o Goiás. Acho o Rafael Moura um centroavante muito bom, daqueles camisas 9 tradicionais, né, já quase todos de idade mais elevada aqui no Brasil, porque o Brasil ficou uma geração inteira sem produzir centroavantes. E por quê? Porque os treinadores não usavam mais centroavantes. Então, na base, foi se parando a produção. Né? Para que vai produzir uma peça que não é exigida no profissional? Mas agora, depois que o 4-2-3-1 veio ganhando força novamente, o centroavante voltou a ser importante. Tanto é que jogadores mais velhos, como o Rafael Moura, seguem tendo espaço. Por quê? Porque não tem jovens para ocupar essas posições. Então, o Rafael Moura, atacante de 9 gols na Série A no ano passado, para mim, um titular absoluto nessa equipe do Goiás, um jogador que vai sim ajudar bastante o Goiás nesta Série A. No ano passado eu tinha receio quando o Goiás o contratou, mas errei. Ele fez um brasileiro muito bom, especialmente na reta final, quando ele marcou 9 gols nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Terminou como artilheiro do time ao lado do Michael. Então, é o dono da posição. Lucão não teria trago para mais uma temporada no Goiás, apesar de ter ajudado o clube bastante naquela Série B de 2018, mas para mim ali é o patamar do Lucão. Esteve no Fluminense, não conseguiu jogar e acho que dificilmente jogará também neste Goiás de 2020. É um jogador lutador, brigador, mas na Série A você precisa ter um pouco mais do que isso. Henrique Almeida, outro que eu não teria trago. Para mim o Goiás arriscou em alguns jogadores desnecessários, sabe? Você fica queimando dinheiro, vamos dizer assim, com algumas contratações
que estão muito evidentes que não vão emplacar. Foi muito criticado, né, antes da pandemia, perdeu espaço, está lesionado. Daqui a pouco deve reaparecer aí nos treinos do Goiás, mas é um jogador que acho que dificilmente vai ajudar o time na Série A. Vinícius Lopes é uma aposta da base, jogador forte, ainda precisa aprimorar alguns fundamentos, como da finalização, por exemplo, bater mais firme para o gol, conseguir ter uma leitura melhor quando joga pelos lados do campo, de decisão de jogada, o que fazer, ter essa calma, essa consciência, né? Melhorar a sua tomada de decisão, porque isso conta muito para um atacante, especialmente para um atacante veloz, porque quando o atacante veloz, ele vive muito do arranque. Ele arranca e chega na bola. A hora que chega na bola, ele precisa saber o que fazer. Porque se ele não souber, aquilo que ele ganhou na sua velocidade, no seu arranque, no seu potencial, na sua explosão, ele já perdeu. Então, uma decisão, os jogadores com essa característica, eles precisam ter um raciocínio muito rápido. Então, acho que isso precisa ser trabalhado no Vinícius Lopes, mas é um jogador de potencial. O vejo nessa, entre os centroavantes, ele também joga pelo lado, talvez ele seja o cara que mais esteja próximo do Rafael Moura, para substituir o Rafael Moura, eu digo. O vejo tecnicamente à frente de Lucão e Henrique Almeida, em que pese eu acho que o Ney Franco tem o Lucão como a segunda opção e não o Vinícius Lopes, que ele tem usado mais o Vinícius apenas pelos lados. Beleza? E vamos ao Ney Franco, né, treinador do Goiás, treinador experiente, tem sucesso no Goiás, né, porque os grandes objetivos dele no Goiás ele cumpriu. Assumiu o Goiás em 2018 para levar para a Série A, levou. Assumiu o Goiás em 2019 durante a Série A para não deixar o time cair, não deixou. E agora assume o Goiás no início de temporada com um objetivo muito parecido do ano passado. Então, para mim, é um dos pontos fortes do Goiás. O Ney tem uma dificuldade em montar sistemas defensivos, era assim no time de 18, no time de 19, é assim até agora no time de 2020. Mas é um treinador também que consegue fazer o seu time jogar. Então é um Goiás que toma muitos gols, mas que também consegue fazer. Normalmente é assim as equipes do Ney. Ele então tem esse desafio, né? Ele precisa ter uma defesa mais sólida para ele não sofrer tanto. Se ele conseguir montar uma defesa um pouco mais sólida, mantendo a qualidade de criação e de poder ofensivo, a tendência do Goiás fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas se ele não corrigir essa questão da defesa, não conseguir, aí é aquele campeonato de sofrimento. Você ganha um jogo, perde outro, faz uma grande partida aqui, perde feio ali, muito parecido com o que aconteceu no ano passado. E sobre esse ponto, especialmente quando o Goiás não tem a bola, o Ney precisa conseguir com que o Goiás pressione mais o adversário. A marcação do Goiás é muito relaxada. Eu vendo o jogo contra o Cuiabá, trabalhei naquele jogo pela Rádio Bandeirantes, o Cuiabá conseguia ali no círculo central tocar a bola com imensa tranquilidade. Por quê? Porque o Goiás não fazia pressão sobre a bola. Quem marca no modelo que o Goiás marca, que é uma marcação por zona, setorizada apenas pelos lados, ele precisa dar conta fazer pressão sobre a bola. Porque senão o adversário começa a achar espaço na sua defesa o tempo todo. E aí você sofre muito para vencer os jogos. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fique à vontade aí para opinar. Vamos torcer para que o Goiás faça uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Abraço a todos e até a próxima.